Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Vamos dar início à nossa reunião da noite de hoje. Vamos pedir à nossa amiga Lígia que leia a mensagem de ambientação para nós. Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Produzimos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus. João, capítulo 15, versículo 4. Produzimos. Tudo que é alguma coisa, produz algo. Elementos considerados desprezíveis estão fazendo isso ou aquilo. Pedras produzem aspereza. Espinhos produzem lacerações. Lama produz sujidade. Martelo produz golpes. Entretanto, se produzimos para o bem, esses mesmos recursos em nossas mãos vêm-se promovidos a instrumentos valiosos, porquanto pedras ajudam nas construções, espinhos de natureza técnica podem colaborar no serviço cirúrgico, lama devidamente tratada é terra de sementeira e martelo controlado é auxiliar prestimoso. Cada criatura, desse modo, produz conforme os agentes em que se inspira. Os seres mais lastimáveis, ainda que não queiram, estão produzindo sempre. O delinquente produz o desequilíbrio. O viciado produz o desregramento. O preguiçoso produz a miséria. O pessimista produz o desânimo. Onde estiveres, estás produzindo de acordo com as influências a que te afeiçoas e atuando mecanicamente sobre todos aqueles que se afeiçoam ao teu modo de ser. Todos produzimos inevitavelmente. Aprendizes do Evangelho, na escola espírita cristã, recordemos, pois, a lição do Cristo. Permanecerei convosco, se permanecerdes em mim. Graças a Deus. Obrigado, Lídia. Vamos pedir à dona Clélia para ler a mensagem da nossa Sheila. Boa noite, meus irmãos. A mensagem de Sheila de hoje, dia 12, é em ação. Aprendamos a traduzir caridade em atos, a fim de colaborarmos na edificação de um mundo melhor. O estudo ilumina, a fé fortalece, mas só a ação é capaz de construir. Recolhamos as lições do Evangelho e nos coloquemos sob a inspiração do mais alto, mas não nos esqueçamos de estender as mãos para o trabalho no bem. Todos reunimos potencialidades superiores à espera de nossa vontade, à espera que a nossa vontade as coloque em movimento. Iniciemos hoje a edificação do bem, de forma definitiva, nos domínios de nossa consciência e no santuário de nosso coração. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paulo. Mensagem pequenininha, mas enorme, né, no seu conteúdo. Graças a Deus. É igual homeopatia. Vai aos pouquinhos, vai resolvendo os nossos probleminhas. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula e vamos orar. Divino amigo, te pedimos, Senhor, que a tua paz esteja conosco, que os teus mensageiros possam continuar nos amparando na noite de hoje, com muita paz, com muita alegria de viver, com novas esperanças de um dia melhor, de um futuro melhor,
seja hoje ou amanhã, mas que a esperança esteja sempre conosco em nossos corações, não nos deixando desanimar em momento algum. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado e que a paz esteja com todos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Vamos pedir ao nosso irmão João que leia a mensagem do nosso Evangelho. Boa noite a todos. É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 3, o homem de bem. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre os seus atos, perguntará a si mesmo se não violou essa lei. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo que gostaria que lhe fizessem. Tem fé em Deus, em sua bondade, na justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e se submete à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores e todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses sempre pela justiça. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, João. Maria Lúcia, agora a palavra é sua. Que a paz de Jesus esteja contigo. Amém, Adilson. Obrigada. Boa noite a todos. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos ilumine as mentes para que a gente possa assimilar um pouquinho do que a gente vai ver aqui e que a gente tenha disponibilidade e disposição para pesquisar mais sobre esse assunto, porque tem bastante informações ligadas à ciência, principalmente no ramo da saúde, que comprova que a gente pode viver bem, ter saúde, sempre. E o assunto, agradeço a dona Clélia ter me chamado para fazer o estudo da noite de hoje, e nós vamos falar do Livro dos Espíritos, perguntas 29 a 36, propriedades da matéria e o espaço universal. Na realidade, para mim é um pouquinho difícil, porque eu pouco entendo de química, de física, mas eu vou tentar alinhar o estudo aqui pela parte mesmo do Livro dos Espíritos e pela Gênese. E, começando, na Gênese, os espíritos superiores nos esclarecem que há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra todos os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e de todos os seres. São inerentes às forças que presidiram a metamorfose da matéria, às leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Então, esta matéria cósmica primitiva contém os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que alardeiam suas magnificências diante da eternidade. Ela é a primeira e eterna geradora de tudo e de todos. Então, pensando sobre esse aspecto e ligado, sabemos também que a gente não tem só a Terra, tem outros mundos, é compreensível que esse fluido, ele
aparece aqui na Terra de uma forma, mas nas outras localidades, de repente, são componentes diferentes, são de outras formas, porque tem outros fatores que interferem nisso. A densidade, o ar, a situação daquele planeta, daquele outro espaço. Então, na pergunta 29, ele diz que a ponderabilidade é um atributo essencial à matéria, como nós encarnados a entendemos. Mas, ao considerarmos matéria como fluido universal, a matéria etérea é sutil, que constitui esse fluido, ela é imponderável. Quer dizer, a matéria pesada que a gente conhece dos objetos, ela em sua essência aqui, do peso aqui da Terra, a gente conta, a gente pesa, a gente mede. Mas até esta matéria pesada, em sua essência, ela vem desse fluido cósmico, que não é contável. Então, a gente tem essa situação. Agora, o interessante nesse aspecto é que o Livro dos Espíritos tem muitos anos. E como os espíritos conseguiram nos explicar, com a experiência com o entendimento daquela época, já deixar uma explicação que servisse para o que a ciência traria no futuro. Então, isso me chamou a atenção, porque hoje a gente já tem uma série de outras interpretações a respeito dessa questão da matéria, e ainda não chegaram digamos assim, à conclusão final. A ciência não chega à conclusão final ainda a isso. No final, se der tempo, tem um livro chamado Cérebro Triuno, que fala bem sobre essa questão. E o Décio também, o doutor Décio, ele já vem trabalhando isso há muito tempo na saúde, com relação à interferência da mente na cura. E a gente sabe que o pensamento, ele interfere na recomposição das células. E agora, mais do que nunca, está se comprovando. É notório que dentro de uns 5 anos a gente tenha uma saúde, uma assistência médica, digamos assim, completamente diferente. Em vez de ter a medicina dos remédios, nós teremos a medicina da recomposição celular, a medicina do corpo, a medicina da mente. Tá aí as pesquisas ligadas à MedBed, não sei se vocês já ouviram falar, são os equipamentos que da energia do plasma, vem do plasma. Eu não estou muito inteirada sobre isso, não, então nem vou sair por aí, porque não vai dar. Entretanto, podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas ou desconhecidas, por mais dessemelhantes que pareçam, quer do ponto de vista da constituição íntima, quer pelo prisma das suas ações recíprocas, são, de fato, apenas modos diversos sobre que a matéria se apresenta, variedade em que ela se transforma sob a direção das forças inumeráveis que a governam. Então, a gente pode colocar assim, que tudo na realidade se transforma. A gente não tem uma situação estática. Nós vamos nos modificando, o mundo vai se modificando e as coisas em si vão sendo aperfeiçoadas. Objetos que eram super importantes anos atrás, hoje são obsoletos.
E nessa parte física é assim, e com a gente também, tanto que a gente vai e vem várias vezes em corpos diferentes, mas sempre com o mesmo propósito, evoluir. Então, essa matéria física, ela é fundamental para o abrigo do espírito, para as ações do espírito, aqui, nesse patamar, né? Mas nós temos outro corpo, que é o perispírito, que nos serve de abrigo para outras dimensões. Então, quer dizer, tudo é uma matéria quintessenciada que a gente não consegue compreender direito a sua essência, mas que sabemos da sua existência e da sua necessidade. E como é fundamental essa energia que é trocada entre os corpos para que a gente consiga produzir e se restabelecer em cada local que se chega. Na questão de número 30, os espíritos nos confirmam que a matéria é formada de um só elemento primitivo, que é o elemento cósmico. Os corpos que consideramos simples não são verdadeiros elementos, são transformações de matérias primitivas. As diversas propriedades da matéria são modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Então, se for partir lá para o lado da ciência, vai para a química, pega aquela tabela lá, que eu sou grega naquilo ali, tem várias informações que você faz a conjunção, né? De um elemento com outro elemento, tem uma situação. Se você acrescenta mais um, já se modifica, já se transforma. E assim vai dando sequência a essa afirmativa deles de que tudo se modifica, que é uma transformação. Aí a gente vê isso no nível mais primário, por exemplo, quando a gente está numa cozinha, um exemplo básico. A gente pega um tempero e usa só ele. A gente tem um sabor. A gente mistura um segundo tempero, um terceiro, vai dar outro sabor completamente diferente. E ainda tem a diferença da nossa individualidade, que é um outro ponto também que interfere na matéria. Por quê? O sabor que eu sinto, de repente, nos mesmos ingredientes, o outro pode sentir diferente, ele pode achar mais salgado, ele pode achar que está mais doce, ele pode achar que está mais aguado. Então, quer dizer, tudo tem essa individualidade também. Nessa questão, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva, que só existe devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-la. Quer dizer, quando na nossa formação orgânica é colocado ali, nós trazemos em nós a essência para sentirmos essas questões na nossa individualidade. Então, cada um sente de um jeito. E é aquela questão que a gente vem para aprimorar aqui, conviver com os diferentes, que é para somar e desenvolver a paciência, a compreensão, que faz parte da nossa evolução também. Então, tudo é um conjunto que vem desta essência, dessa matéria, essência, né? A demonstração desse princípio se confirma no fato que nem todos percebemos a qualidade dos corpos do mesmo modo. Isso eu já tinha falado, desculpem. Os espíritos nos afirmaram, quando Kardec perguntou se a matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades. Eles afirmaram: tudo está em tudo. É porque, na realidade, o nada não existe.
não existe um espaço vazio. Pode estar invisível, desculpem, tem um barulho que não está dando para entender. Desculpem. Tudo está em tudo. E na realidade, não existe um espaço vazio. Por quê? Muitas vezes, o vazio que nós estamos acreditando que seja vazio, ele está povoado por corpos invisíveis ao nosso olhar. Então, são elementos, quando ele diz que tudo está em tudo, é porque nós somos conectados uns aos outros, às coisas, ao entorno, e, ao mesmo tempo, temos a nossa individualidade. Então, quer dizer, é um assunto um tanto quanto complexo para se explicar assim em meia hora, mas, na realidade, é o que acontece. Nós estamos todos conectados. E o que nos une nessa questão? É a energia. Porque essa troca na convivência, na produção, no aprendizado, faz parte dessa variação energética que nós temos. Os elementos da matéria considerados simples são o oxigênio, o hidrogênio, o carbono e o azoto. E é a partir daí que surgem as combinações que vão dar origem a outros tipos de matéria, que é a história lá da tabelinha da química que eu tinha me referido. Na teoria da razão, alguns admitem na matéria duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários, que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento. E os espíritos respondem que é acertada essa opinião, mas que falta somente acrescentar, que conforme a disposição das moléculas, como o mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se translúcido e vice-versa. E essas moléculas têm uma fórmula determinada, porém, nós não somos capazes de apreciá-la. Mas, no decorrer dos anos, do tempo, dos mundos, da evolução do mundo, da ciência, da criação, já existe hoje aparelhos superpoderosos, e a gente sabe disso, que já chega a um nível assim, espetacular de pesquisa sobre essas divisões da célula, né? Mas ainda não tem uma definição, não chegaram ainda, digamos assim, ao ponto final, que é a essência da vida, talvez seja o segredo divino. Não estamos preparados ainda para chegar a esse nível, talvez ainda demore, né? Porque estamos todos ainda indo e voltando muitas vezes e temos nossas contas para pagar com a eternidade, e talvez não tenhamos essa condição ainda de chegar a esse entendimento. Onde eu estava? Moléculas, alguns minerais, tá? Hoje já existem aparelhos microscópicos que podem detectar a forma de determinadas moléculas, e poderíamos citar as moléculas de alguns minerais que são geométricas, dando uma ideia de progressividade, de evolução, até mesmo nos seres ditos inanimados, que não se movimentam externamente, mas possuem circunvolução internas detectadas por aparelhos de alta tecnologia. Quando eles vão estudar os minerais, os vegetais, todas essas questões hoje da natureza, o entendimento hoje é completamente diferente do que era no passado. Hoje já se explora com muito mais detalhes, dado a evolução tecnológica, por onde a Terra vem passando e avançando cada vez mais. O espírito de André Luiz elucida que no fluido cósmico, entendido como sendo o plasma divino,
hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como os peixes nos oceanos. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constrói os sistemas da imensidade em serviço da cocriação, em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Quer dizer, nessa questão, quando ele coloca que nós somos co-criadores, é dado também ao nosso poder de construção, de reinvenção, de adaptação de uma situação complexa para uma outra situação. Quantas vezes a gente está numa situação não muito bem identificada e a gente consegue criar uma ferramenta que nos ajude a resolver aquele problema nas indústrias, nos laboratórios, em todos os centros de pesquisas. Cada dia mais a gente consegue se aprimorar e fazer equipamentos que nos atenda a essa necessidade de fazer o planeta evoluir e do nosso crescimento também. Então, está nesse contexto. E aí tem o espaço universal, também na pergunta 35. O espaço universal é infinito ou ilimitado? E aí os espíritos nos respondem, infinito. Supõe-no limitado que haverá para lá de seus limites. Isso te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Supondo-se um limite, aí Kardec tenta elucidar. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante a imaginação o coloque, a razão diz que, além desse limite, alguma coisa há, assim, gradativamente, até o infinito, porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria o espaço. E, conforme eu tinha falado, não tem o vazio. Não existe o vazio. Na realidade, todo vazio ele está preenchido. Tem a questão da energia vital e tem essa questão dos elementos microscópicos que a nossa vista não está preparada ainda para identificar. O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? O Kardec pergunta para os espíritos. E ele diz, não, não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Quer dizer, aquilo que a gente imagina como vazio, na realidade, contém elementos que nós ainda não estamos prontos para identificá-los. Lá tem um livro chamado Deu um salto quântico na sua vida, do Wallace Lima. Ele faz uma pesquisa sobre essa parte da física quântica e atua, começa a atuar na própria saúde dele. E, com isso, ele desenvolve uma técnica e começa a transmitir para as pessoas. Eu achei essa parte bem interessante e trouxe um pedacinho para a gente pensar sobre isso. Porque ele falava, a física relativista, obra do gênio alemão Albert Einstein, revelou que tudo no universo é energia. E a própria matéria equivale à energia condensada. São as trocas e transformações energéticas que estão por trás do milagre da vida e por tudo o que se manifesta no mundo visível e invisível aos nossos olhos.
A outra área, a física quântica, veio investigar o submundo atômico e constatar que, de fato, tudo no universo é energia e tudo tem uma qualidade vibracional associada a uma frequência específica. Por outro lado, a física quântica mexeu profundamente com a crença que a essência do mundo é material. Ao mergulharem no interior do átomo, atrás do substrato material, o que encontraram foi um gigantesco espaço vazio. O aparente espaço vazio no interior do átomo equivale a 99, uma série de 10 ou 12 noves%. Quer dizer, na realidade, da matéria em si, é nula, quase, né? Então, do volume do átomo e o núcleo, a parte supostamente material, equivale a apenas a 0, uma sequência de 12 zeros, 1%. Quer dizer, é pura energia, né? Então, esse imenso espaço vazio não só deixou os pesquisadores perplexos, como fez surgir a pergunta de como a matéria poderia emergir dessa estranha natureza do átomo. E aí os físicos concluíram que esse aparente vazio, na verdade, equivale a um mar de possibilidades associadas à energia pulsante e informação. Então, esse trecho eu achei assim, bastante elucidativo para a gente fechar esse assunto tão complexo, né? E lá do livro que eu comentei do Cérebro Triuno, esse livro ele é baseado também no estudo da obra de André Luiz. São 3 médicos que se dedicam a pesquisar o que tem de ciência médica dentro da obra de André Luiz e vão comparando com o dia a dia e com a parte mesmo da medicina. E ele traz bastante informações. Tem uma parte aqui que eu achei também interessante, onde ele fala a relação mente-cérebro como evento quântico. E aí ele fala que tem um livro, O Universo Autoconsciente, o físico Amir Grosvani considera que nossa mente é quântica e nosso cérebro também é de natureza quântica. Aprendemos que os fenômenos quânticos é produzido pelo comportamento dos elétrons que se dispõem em suas órbitas ao redor do núcleo do átomo. Estamos, portanto, focando agora a interação mente-cérebro no mundo das partículas subatômicas, que não se comportam segundo as leis do mundo macro, da lei de Newton, mas têm suas próprias leis. Por exemplo, não podemos atravessar paredes com o nosso corpo físico, mas os elétrons podem, eles fazem isso o tempo todo. E aí ele sai descrevendo sobre isso aí, e depois esse Grosvami, ele diz que de uma maneira de confraternizar a ciência com o espiritual. Uma completa o outro. A ciência materialista, com o seu método científico materialístico, estaca na barreira que divide o conhecimento em 2 realidades, o material e o transcendental, refutado por ser ainda inatingível com os métodos dos quais a ciência dispõe até agora. Mas surgiu a física quântica, a antítese do realismo materialista. É o idealismo monista. Segundo esta filosofia, a consciência, e não a matéria, é fundamental.
tanto o universo da matéria quanto o dos fenômenos mentais, como, por exemplo, o pensamento, são criados pela consciência. Além das esferas material e mental, que juntas formam a realidade imanente, o mundo da manifestação, o idealismo, postula um reino transcendental, arquetípico de ideias como origem dos fenômenos materiais e mentais. Importa reconhecer que o idealismo monista, quando ele liga que a matéria vem dessa essência, que seria a única, é como o nome implica uma filosofia unitária. Quaisquer subdivisões, como o imanescente e o transcendente, situam-se na consciência. A consciência, portanto, é a realidade única e final. E é através desse exercício da consciência, com o aprimoramento do pensamento elevado, que vai trabalhar as novas tecnologias da medicina. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Espero ter contribuído um pouquinho para um assunto que realmente é imenso, não deu para fazer um resumo melhor, né, por conta também do tempo. Graças E a me Deus. deu Obrigada. saudade da Gênesis, hein? Porque eu Ela, falo sobre tudo isso e ela é mais alguma incrível, né? coisa. A água, né? H2O, e se for H2O2, Já já não é transporta. mais água, já é água sanitária. Então, nós temos um trabalho muito grande sobre Muito isso. maior. É bem bom, não é verdade? Eu nem citei esse exemplo, porque, na Mas não é só realidade, esse, não, não é só esse. Tem no vinho, tem vários, né? porque eu queria também entrar um pouquinho nesse detalhe aqui. Aí, pelo tempo, eu pensei, nem vou entrar ali, que isso aí todo mundo já Mas conhece. está Deixa eu ótimo, foi logo de ótimo, cá. foi ótimo. Graças Trouxe a Deus. bastante coisas. Bom, graças a Deus. Obrigada. Obrigada a você. Obrigado, Mariana. Você volte sempre. Obrigada. Bom, vamos continuar. Agora é a vez da irradiação. Então, vamos trabalhar um pouquinho, nós que ficamos caladinhos e quietinhos, e vamos pedir a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, que irradiem as suas bênçãos para toda a humanidade, iluminando os dirigentes dos países, a fim de que eles trabalhem pela paz mundial, pelo bem-estar de seus povos e de seus países, gerando pensamentos e atitudes dignas, a fim de que se haja mais fraternidade, mais entendimento entre todos os povos. Que abençoe o nosso Brasil, trazendo paz e harmonia em todo o território brasileiro. Que abençoe a todos os irmãos que se encontram nos presídios, nos hospitais, nas clínicas, casas de saúde. Onde houver dor e sofrimento, que a tua paz, Senhor, possa chegar a todos, levando o conforto, a consolação. Abençoa os irmãozinhos que dormem nas ruas, nas calçadas, sem lar, sem um abrigo, que sejam amparados pelos vossos mensageiros. Que a tua luz esteja presente na casa de Francisco de Paulo, a fim de que ela continue a ser o polo irradiador de paz e harmonia na nossa cidade. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Que a tua paz esteja com todos nós. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Vamos pedir a nossa irmãzinha Tânia para fazer a prece para os irmãos desencarnados. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Mais uma vez, Pai, viemos te pedir pelos nossos parentes, amigos, até mesmo aqueles que não têm quem peça por eles. Que o Senhor possa, Pai, levar a sua luz, o seu conforto, a direção, principalmente, Pai, aos suicidas.
que eles possam se acalmar ao seu lado, Pai. Que o Senhor possa estar sempre orientando com a sua bondade. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, Tânia. Proença, agradecimento, por favor. Te agradecemos, Senhor, por mais esta noite, reunidos na casa de Francisco de Paula, a casa do amor. Agradecemos aos amigos da espiritualidade que nos permitem realizar esse trabalhinho. Agradecemos por tudo que aqui recebemos, Pai. A paz, a cura, o equilíbrio e o ensinamento dessa noite. Que a nossa irmã, com toda a simplicidade, mas com muita clareza, colocou para nós, mostrando as transformações da matéria, a importância dos elementos químicos, físicos. Mas, de tudo, ela fixou bem uma das respostas tão esclarecedoras dos nossos espíritos. Quando eles falaram das matérias que se são transformadas e tudo, e eles resumiram: tudo está em tudo. É para refletirmos realmente com tudo isso que o Senhor nos oferece. Obrigado, Pai. Obrigado pelo muito que o Senhor nos ama. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, Proença. É assim, em nome de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, a nossa reunião está encerrada. Vamos pedir a todos mais um momentinho, que a nossa amiga Márcia Cal vai ler o boletim da casa.